Boa noite, boa noite. Todo mundo só falou de coisa interessante. O meu assunto não é muito engraçado, é mais preocupante. Mas também é importante para quem está fazendo faculdade de comunicação, seja jornalismo, seja RP, e que quer seguir a carreira, RP lá atrás, seguir a carreira de assessoria de comunicação. Eu sou da Press Comunicação e eu tenho uma sócia, que é a Bel, que não pôde estar aqui, e a gente já faz gerenciamento de crise há pelo menos 10 anos. É uma área árdua, que está sempre fazendo muita interface com o pessoal de jornalismo, respondendo, e é uma área também desafiadora, porque, como o Arnaldo já falou e outras pessoas já falaram, o próprio Isaac, a Luana, hoje é tudo muito imediato, e as pessoas todas são pessoas que fazem geração de conteúdo. Só no WhatsApp a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas acessadas ou seguindo o WhatsApp. E todos os dias o WhatsApp gera 55 bilhões de notícias. Então, hoje, o maior desafio para quem lida com comunicação, em assessoria de comunicação e que gerencia a crise, é a notícia, fake news ou não, que roda pelas redes de WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp. E cada pessoa faz parte, pelo menos, segundo o último estudo, de 3 grupos de WhatsApp, cada um com 150 pessoas. Então, vocês imaginam a dor de cabeça que é ser assessor de imprensa na era digital. Ah, é para cá, né? Luana, estou com o mesmo problema. Mas o que é crise? A palavra crise vem do grego crisis, que significa, e aí eu peço muita atenção, ação ou faculdade de distinguir, decisão. As pessoas, normalmente, quando têm um problema de crise, é quando eles chamam a gente, poucas são as empresas ou instituições que convocam uma assessoria de imprensa para fazer prevenções de crise de imagem. Eles chamam, normalmente, o leite já está derramado, a confusão já aconteceu, o problema já está na mídia, já se espalhou por todas as redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, e a gente chega, então, para poder ver o que pode fazer dali em diante. São poucas as empresas, e aí depois eu vou citar algumas para vocês, e casos de grandes que não têm, que tem uma coisa super importante em gerenciamento de crise, que é o Manual de Conduta de Crise, que ele tem 2 versões. Ele tem uma linha que é para os colaboradores, os funcionários, em como agir técnica e operacionalmente para evitar possíveis crises, e ele tem um só voltado para a área de comunicação, que é o cuidado com a imagem. Poucas empresas têm. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão lembrar de uma crise bem grande que a gente teve no Brasil, que foi a da Samarco. Quem lembra daquele desastre ambiental da Samarco em Minas? Que era uma empresa que estava ligada à Vale do Rio Doce, que é uma gigante no Brasil. Simplesmente a Vale do Rio Doce não tinha um manual de crise quando aconteceu a situação da Samarco. Só depois ela foi ter. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. A TAM, quando teve um problema do avião que derrapou, acho que em Congonhas, que também teve um acidente gigantesco, também não tinha um manual de crise completo. Tinha alguma coisa de gerenciamento de crise. E só então passou a ter. Daí, vocês têm ideia do tamanho do problema que a gente enfrenta. Quando chega numa empresa e a pessoa fala assim, sabe o que é? Sabe marido que trai a mulher? Sabe o que é? Aconteceu. Não tinha como evitar. Mas é isso que a gente escuta do cliente. E como é que a gente vai fazer? Aconteceu, não tinha como evitar. Por que você não chamou antes? Não, só chamei agora. E aí, como é que você gerencia uma crise? De novo. O problema não é seu, mas ele cai no seu colo. A crise de imagem, ela está nas redes sociais, ela está na empresa, ela está em vários aspectos e em vários momentos. Mas o que você pode ter? Você pode ter crise de imagem, você pode ter crise dentro da empresa, que é quando você tem uma greve, um funcionário que se acidenta ou que morre. Você pode ter envolvimento em escândalos, e a gente está aí com a Lava Jato, que é um grande exemplo, e aí eu queria falar lá na frente da Lava Jato para vocês, e casos que envolvam mortes ou acidentes, como eu já havia falado. Mas você pode resolver? Pode. Você pode resolver. Como é que você gerencia uma crise? Só existe o durante e o depois. Não tem o antes, se você não tiver um manual de prevenção. E aí vamos para os passos. Eu vou ser mais rápida, porque senão a gente vai ficar cansado, né?
5 passos fundamentais. Primeiro de tudo, quando você tem uma crise, você tem que reunir todos os envolvidos. Sabe quando criança faz besteira e você chama todo mundo, todos os lados para ouvir? É assim, você reúne todas as pessoas envolvidas, dos setores que estão envolvidos na empresa com aquilo, ou que possam saber informações, da recepcionista, se ela souber de alguma coisa, até o CEO você reúne. Coloca todo mundo numa sala e você pergunta como um advogado pergunta, ou um médico pergunta. Me conte a verdade. Por quê? E aí é importante, porque nessa hora a assessoria de comunicação ganha um outro peso. A assessoria de comunicação, normalmente, no organograma, ela tem CEO, tem diretoria de marketing, e ela vai lá depois. Quando acontece uma crise, ela sobe e ela começa a interagir diretamente com o CEO, com a presidência da empresa, e a interferir. Mas como interferir? É simples. Se você não gerencia, não contém as informações, não sabe de tudo o que aconteceu, você não consegue prever os demais fatos, os demais problemas, as demais, vamos dizer assim, problemáticas que irão acontecer, e você não consegue ajudar o cliente a melhorar ou a retratar a imagem dele. Então, reúna todo mundo, descubra a história e peça a verdade. Depois, não fale nem responda a ataques ou a acusações no calor da emoção. É muito comum. Normalmente, os clientes, quando me procuram, eles já estão com uma nota de 2 laudas, querendo responder tudo para a imprensa, brigar com o blog tal, xingar não sei quem que falou na rede social. E aí, a primeira coisa que eu peço a eles, não faça. Não diga nada, mas como eu fui ofendida, isso é um absurdo, ou então, não é bem assim, aumentaram. E aí é o não faça nada. Não haja no calor da emoção. Defina o que vai responder e somente a quem questionar. Assuma seus erros, estabeleça e reforce todas as suas qualidades e boa intenção, porque todo mundo tem. Mesmo a pior das pessoas, ou a pior da empresa, ou mesmo que o crime, ou o caso, ou o acidente, ou o escândalo seja muito grande, tem alguma coisa boa que você construiu na tua história ao longo disso. Reforce isso, mas antes de tudo, assuma que errou. Diga o que aconteceu, sem detalhar, porque quando mais se fala, pior fica a coisa, porque mais você vai suscitar perguntas e mais tempo você vai estar na mídia. Seja sucinto, objetivo, direto e verdadeiro. E diga o que você tem de bom, porque você também precisa mostrar para as pessoas que aquilo aconteceu, mas você não estava errando o tempo inteiro. Esse é o papel da assessoria. E defina um porta-voz, defina a mensagem que deve ser passada e utilize apenas uma mensagem por vez. Todo mundo na empresa precisa entender que só uma pessoa vai falar pela empresa, normalmente a própria assessoria de comunicação, só vai ser aquela mensagem por vez, porque se você tem diferentes respostas, você não passa a verdade. Você passa uma sensação de mentira, de coisa inventada, ou você passa, pior, uma sensação de confusão. Aí você suscita mais perguntas, e aí você tem mais exposição na mídia e mais dano de imagem. E, por fim, seja ético, não dá para defender alguém que está mentindo para você. Não dá para defender alguém que é indefensável, porque te chama para abafar um caso que não assume os erros, que não tem conserto e não vai fazer nada para consertar e vai continuar errando. Então, esse tipo de cliente, caso vocês decidam ser assessores de comunicação no futuro e trabalhar com gerenciamento de crise, eu aconselho que vocês evitem. E aí eu queria falar de 3 cases. Eu estou falando bem rápido, porque eu não estou preocupada com o tempo, eu estou preocupada com o horário, e a Amanda está fazendo assim. Tem 3 formas de você gerenciar a crise. Ou você gerencia uma crise dando, de fato, resposta para alguma coisa ruim que aconteceu e dizendo que vai consertar, ou que não vai mais errar, ou que aquilo não aconteceu e você prova que não aconteceu. Ou você faz cortina de fumaça. Eu te separei 3 situações que eu acho que são bem emblemáticas e são recentes. O caso da Tailândia, vocês lembram dos 12 garotos que ficaram presos na caverna? A Tailândia não é um país reconhecidamente midiático. Tirando o turismo, você não vê a Tailândia como os Estados Unidos da vida, como uma Inglaterra.
muito midiática, como uma França até, mas foi um exemplo, um case de sucesso, considerado por todos os gerenciadores de crise, o gerenciamento de crise de imagem naquele momento. Eles não só atenderam toda a imprensa, deram todas as informações que eles queriam dar à imprensa, como eles conseguiram conter informações e guardar sem que a imprensa ficasse chateada. Quem acompanhou o caso deve lembrar que quando os garotos começaram a ser de fato resgatados, e os 3 primeiros foram resgatados, a imprensa soube muito tempo depois, porque eles disseram que iam resgatar no momento, resgataram em outro momento, porque a operação era arriscada, e os garotos já estavam ficando cada vez mais fracos. Em nenhum momento a imprensa reclamou disso, ou seja, eles trataram bem a imprensa, passaram todas as informações até onde eles queriam e gerenciaram a informação, que era primordial e arriscada, e mantiveram para eles. E só depois passaram a informação para a imprensa. Foi considerado, nos últimos tempos, o melhor gerenciamento de crise de comunicação internacional por vários organismos. O Brexit, a saída da Inglaterra do bloco do euro, né? Por que é considerado um gerenciamento de crise diferente? Porque até hoje a saída da Inglaterra, ou o Brexit, é considerado uma situação polêmica, antirracial, fechar fronteiras, deixar de compartilhar, deixar de fazer parte da União Europeia. Mas a Inglaterra não tem como fazer outra coisa a não ser usar príncipes e princesas, o velho e bonito conto de fadas, para fazer uma cortina de fumaça e sair com o problema da mídia. 2 casamentos seguidos. Uma super exposição de Harry e Meghan. Quem nunca viu Harry e Meghan nas redes sociais? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Todo mundo vê Harry e Meghan nas redes sociais. Todo mundo viu o casamento em algum momento da Eugenie, a princesa de York. E o que é isso? Isso é um gerenciamento de crise às avessas. A gente precisa tirar do foco o problema da Inglaterra ser um país que, sim, que tem negros, tem brancos, tem vários imigrantes, mas que não quer mais ter, que não quer mais fazer parte da União Europeia, que não quer mais abrir suas fronteiras. Não estou questionando, essa é a verdade dos fatos. E como eu vou sair disso sem queimar a imagem da família real? Eu monto situações outras, eu crio situações bonitas, eu tiro o foco de mim. E é isso que é um gerenciamento de crise também. Outro caso de gerenciamento de crise desastroso, a Lava Jato. Quando a Lava Jato começou, todas as grandes empresas construtoras do Brasil não acreditavam que os seus CEOs seriam presos. Não acreditava que a Lava Jato fosse continuar. Não acreditava que existiriam mais e mais delações e mais delatores com provas. O que aconteceu? As empresas perderam tempo negando o que elas fizeram de fato, deixaram de comunicar de forma coerente, não gerenciaram a crise e elas, apesar de várias delas, se manterem enquanto empresas prestando serviços em outros países ou até no Brasil, elas não conseguiram manter a qualidade da imagem pública delas. Todas elas têm uma imagem extremamente desgastada, que todas as outras empresas que têm uma coisa chamada compliance, que é uma regra, de uma série de regras que não permite que aquela empresa que tem compliance faça negócios com alguém que já passou por qualquer tipo de corrupção, não aceitem trabalhar com elas, porque elas não souberam administrar a crise. Elas deveriam ter dito, vamos investigar, vamos colaborar com as autoridades. Sim, nós fizemos, porque naquele momento era o que se tinha que fazer para continuar trabalhando, para fazer a roda girar. É assim que funciona o mercado no país. Não, eles disseram, não fiz, nego enquanto puder. Então, são 3 gerenciamentos de crises, faltam 5 minutos, bem diferentes um do outro. Mas todos eles levam em conta afunilar a comunicação e chamar o foco. E aí eu volto para a palestra de todos os meus 3 colegas. Vocês percebem que tudo está na mão da comunicação e está na mão do espectador?
E vocês percebem que se eu tiver o que o Arnaldo falou, dados, e souber lidar com os dados, eu vou conseguir entregar para o espectador o que eu quero que ele veja? Vocês percebem que eu preciso levar em conta o que a Luana falou do imediatismo da notícia, de chegar até a pessoa e falar? Vocês percebem que eu preciso entreter de forma correta, como o Isaac falou? Isso junta tudo, é o que o comunicador faz e que ele precisa ter ciência na hora que ele vai gerenciar uma crise. Então, o assessor de comunicação que gerencia a crise, ele não pode ser uma pessoa, de um modo geral, inexperiente, despreparada, porque senão ele não vai ter dados, ele não vai saber trabalhar com eles, não vai saber devolver isso. O comunicador ou o estudante de comunicação que quiser trabalhar com gerenciamento de crise, aí eu deixo a minha última mensagem, precisa saber tudo isso que eles falaram e muito mais. Precisa ter network, precisa ter respaldo onde ele trabalha, precisa ter boa relação com a imprensa e, principalmente, credibilidade. Então, vocês que são estudantes, construam isso. Se quiserem essa área, estudem. É uma área promissora na área de comunicação. E aprendam uma coisa, não fiquem mais nervosos do que os clientes. Às vezes a gente tem vontade de ficar, porque o problema não é seu. Ele caiu no seu colo, mas você pode resolver. Obrigada.